internet e não recebeu. É bem frustrante, eu sei. Passamos horas e horas pesquisando produtos em diversos sites, analisando qualidade, quantidade, custo-benefício, condições de pagamento e o prazo de entrega. Quando finalmente achamos uma oferta ideal, logo realizamos a compra e a expectativa vai lá em cima para a chegada do produto, não é mesmo? A decisão de compra passa por diversas etapas e a entrega é, sem dúvida, o principal momento de satisfação. O unboxing é demais, tanto que tem gente que faz até vídeo sobre isso. Quando essa expectativa não é atingida, vem logo a complicada frase: não recebi o produto. O que devemos fazer? É o que vamos discutir no episódio hoje. Eu sou a Marina, advogada e apaixonada por mídia e redes sociais, e aqui no podcast do escritório Afonso Lima Advogados, o Podcast Legal, nós vamos trazer toda semana conteúdos informativos para que você possa saber seus direitos relacionados ao mundo virtual. Hoje eu estarei muito bem acompanhada pelo meu sócio, Gustavo, para falar mais sobre a falta de entrega de produtos comprados na internet e as suas consequências. Tudo bem, Gustavo? Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Legal. Tudo ótimo, tudo muito bem, e vamos seguir o assunto, né? O primeiro ponto, a gente tem que falar sobre a questão da logística, né, gente? Vamos combinar que a logística no Brasil não é exatamente das melhores. Exatamente, né? O Brasil tem problemas estruturais aqui que eu poderia ficar numa aula de geografia de 2 horas de ensino médio aqui para falar sobre problemas graves que a gente tem no nosso país quanto à infraestrutura mesmo. Como é que você faz para um produto que está, vamos supor, num depósito em São Paulo, chegar em Rio Branco, no Acre? Sendo que, assim, vai chegar como? Vai por rodovia? Ferrovia não tem, né? Então, assim, essa logística para um país continental como o nosso é muito complicada. Pois é. Tanto é que várias empresas, principalmente as grandes de varejo, elas já optam por não solicitar os correios para fazer entrega. De repente, uma transportadora privada para fazer essa entrega, para de repente tentar otimizar, né? Porque a gente tem muitos problemas com os correios, né? Vamos ser sinceros. Os correios, eles tendem a ser muito bons às vezes, mas muito ruins também. E a maioria nessa média aí tende a ser ruim, né? E as transportadoras também não fazem um trabalho lá muito bom, muito por conta também do Brasil ser um país continental e tudo, mas é um problema crônico. Vamos combinar que a logística no Brasil é um problema crônico. Tanto é que no Procon de São Paulo tem diversas reclamações sobre essa questão da pessoa comprar o produto e não receber, e isso gera diversos problemas, diversas insatisfações no consumidor, né? Ninguém compra um produto para não receber. Exatamente, assim, relativamente ao Procon de São Paulo, como você citou, só no ano passado foram 242 mil reclamações sobre compras online até outubro, não foi nem o ano passado inteiro, só no estado de São Paulo, né? Então, assim, imagina, são 242 produtos que ou não foram entregues, ou ficaram atrasados, ou chegaram quebrados, enfim, uma confusão. Isso porque a Black Friday não entrou na conta. 242 mil reclamações. Isso das pessoas que de repente não foram no Procon, ou das pessoas que conseguiram resolver sozinhas, ou das pessoas que foram processar. Então, é um apontamento importante para a gente destacar essa questão do Procon, mas tem que entender também que é o Procon de São Paulo só, ou seja, só para gente que, enfim, mora em São Paulo, e nem todo mundo resolve esse problema por meio do Procon. Como a gente vai ver aqui no nosso podcast, a gente vai dizer qual o passo a passo que vocês têm que fazer quando esse tipo de situação acontece, né? As dicas mais importantes, a gente vai fazer um passo a passo mesmo. São 3 passos bem simples. Vamos começar então, Marina? Então vamos lá. Qual é o primeiro passo? Bom, vamos lá. O primeiro passo a gente tem que se atentar ao prazo. O prazo de entrega. Porque assim, a gente tem que entender que o Código de Defesa do Consumidor, ele não estabelece um prazo fixo. Ele não diz lá, 5, 10, 15, 20, um mês, 2 meses. Então,
geralmente é uma questão de mercado mesmo. As empresas, elas estabelecem um prazo. E esse prazo, a partir do momento que é estabelecido nessa relação, ele tem que ser cumprido. Então, é legal a gente atentar também para a questão da contagem desse prazo, né? Se o prazo é em dias úteis ou não, mas esse prazo tem que ser rigorosamente obedecido, a não ser, obviamente, que aconteça alguma coisa muito fora da curva, de força muito maior, mas a princípio esse prazo tem que ser obedecido certinho. Até porque o único prazo que o Código de Defesa do Consumidor tem é para o consumidor desistir da compra. Eu não quero mais essa compra. Então ele só tem 7 dias corridos para poder desistir da compra. Só que muitas vezes o prazo de entrega é para daqui a um mês. E aí, você vai desistir da compra e o produto está prometido para daqui a um mês, e aí, como é que faz? Então, assim, tem que ter muito isso em mente. Qual é o prazo de entrega? Pois é, e também não pode se afobar, sabe? Porque o prazo ele tem que ser respeitado. A partir do momento que está no anúncio, geralmente, ou antes de você fazer, de repente, a compra, vai estar dizendo lá, prazo estipulado, 15 dias úteis, e você vai botar o seu CEP, tudo ali, é muito fácil de rastrear. Então não adianta também querer dar de malandro e achar que, não, no site estava dizendo que era uma semana e não é uma semana. A gente sabe, isso aí é muito fácil de você rastrear e detectar qual o prazo estabelecido exatamente. Enfim, então isso tem que ser observado. O primeiro passo, esperar o prazo acabar, prazo inteiro. Sim, exatamente. Bom, e o segundo passo? O segundo passo é não receber o produto. Passou o prazo, não recebeu o produto. O que fazer? Então, o segundo passo seria o quê? O dialogar e tentar produzir prova. O que é isso? Dialogar, no caso, seria você tentar entrar em contato com a empresa, né, de boa fé, obviamente. Né? Você ainda não está exatamente com um problemão. Você vai entrar em contato, ver o que aconteceu, vai ter que ter uma resposta. Então, quanto mais provas você produzir, de preferência escrita, né, para se respaldar bem, quanto mais provas, melhor. Provas robustas mesmo, escritas e tudo. O importante é ter tudo bem guardado, porque mesmo que se diga, o consumidor sempre tem razão, mas o critério que a legislação, que o Código de Defesa do Consumidor leva em consideração e que os próprios tribunais também levam em consideração o consumidor tem sempre razão, mas assim, a sua alegação ela tem que ser verossímil, ela tem que fazer sentido, né? Você não pode simplesmente puxar da cartola dizendo, eu comprei um determinado produto e não teve entrega. Cadê o comprovante que você comprou? Cadê o comprovante de pagamento? Né? Cadê o seu pedido? Cadê que você tentou entrar em contato com o vendedor? Então, não é do juiz, porque, assim, o juiz nunca te viu na vida, né? Ele não sabe quem é você, ele não sabe qual é a história, e aí ele vai olhar para você e vai falar, ok, você está dizendo que você comprou alguma coisa e não recebeu. Cadê a compra? Né? Então, sim, é muito importante a produção dessas provas. A gente tem que presumir sempre a boa-fé, sabe? A partir do momento que você fez uma relação contratual, né, jurídica, você espera que essa relação seja finalizada, que o produto chegue e tudo certo. Se você comprou, você não comprou para ser passado para trás. Então, a princípio, a gente tem que presumir a boa-fé das duas partes, né? Pode ser, de fato, o prazo não tenha sido respeitado por um motivo muito forte, enfim, que aconteceu, às vezes, desastre natural, alguma coisa do gênero. Então, isso é relativizado, dependendo do caso. Mas como isso são situações muito excepcionais, não vamos considerar uma regra geral. Não é uma regra geral. Esse diálogo é importante. Se você entrar em contato com, enfim, se for uma pessoa física que faz, de repente, vendas no Instagram ou alguma coisa do tipo, ou uma grande empresa de varejo que tem no Brasil aos montes, né?
todos eles têm todo um suporte, tem que ter, né, um suporte para uma ouvidoria, para você poder chegar lá e falar, ó, o que aconteceu aqui é que eu não recebi o produto, já passou o prazo, eu quero saber o que aconteceu. Isso é muito importante. Não adianta sair entrando com um processo assim, porque o juiz e a gente, como jurista, a gente tem que, e vocês têm que entender que as relações têm que ser feitas de boa fé. Você fazer a pergunta, pô, o que aconteceu? Que prazo vocês me dão para resolver isso? Vai resolver? Não vai? Como é que vai ser? Isso é muito importante. Porque até como eu ia falar naquele momento, assim, até uma anedota aqui, né? Um dado anedótico. Todos nós somos consumidores, né? Todos nós compramos, fazemos compras pela internet. E um episódio que aconteceu comigo foi exatamente essa questão de força maior. Eu fui comprar uma blusa e aí, depois de uns 5 dias mais ou menos, eu recebi um e-mail da fornecedora com uma mensagem pedindo desculpas, dizendo que aquela blusa era uma peça única e que o caminhão foi roubado. Roubaram o caminhão da entrega. O coitado do motorista foi largado, eu acho que foi na Avenida Brasil, levaram o caminhão do coitado do homem e já era minha entrega. E era uma blusa única, só tinha aquela blusa. E eles não teriam como me entregar outra, então eles estavam pedindo desculpas, me comunicando o fato e perguntando se eu queria o reembolso ou se eu queria usar o dinheiro na compra de um outro produto. E aí eu fiz a minha opção. Mas assim, é o que eu falei, eles cumpriram com o que foi acordado. Mas aí, no caso, não teve uma má fé da fornecedora e eles agiram corretamente. Sim. Juiz nenhum vai te dar um dano moral numa situação dessa, gente. Você tem que entender que teve um problema, esse problema, houve uma predisposição da empresa para resolver o problema, deu as opções, isso é muito válido. Até para você que é empresário, que de repente está vendendo individualmente ou em e-mail, dentro do Instagram, é sempre bom deixar essa ponte livre. Você tem que conversar com o seu consumidor, você tem que avisar quando acontece esse tipo de coisa. Porque, bem ou mal, certo e errado, pode acontecer algum imprevisto. Exatamente. Não é aquela coisa que a gente estava falando. Não é que o consumidor sempre tem razão, eu vou me ferrar mesmo. Não, claro que não. Você tem forma de você mitigar o seu eventual prejuízo por conta de um imprevisto, alguma coisa do tipo. A questão é o que a gente está falando, é demonstrar a boa vontade, a boa intenção de que houve um problema, mas olha, vamos resolver, vamos lá, vamos conversar. E isso costuma gerar uma satisfação para todo mundo e resolve a questão e não gera maiores danos. Vai ser muito difícil, mesmo você fazendo isso para o seu cliente, aí isso chegar no judiciário, chegar em um processo, o juiz te condenar. Não vai condenar, muito pouco provável. Exatamente. Então, a partir do momento que você tem esse diálogo, você resolve, ok, resolveu o problema. Mas tem situações em que o diálogo não acontece, não é suficiente, a empresa simplesmente não consegue te dar o motivo pelo qual houve esse atraso, ou vocês não conseguem, de repente, chegar num acordo, aí entra uma situação que você vai ter que começar a produzir provas, começar a pensar no terceiro passo. Então aqui a gente aconselha vocês procurarem órgãos que têm essa possibilidade de fazer essa ligação entre a pessoa que vendeu o produto e a pessoa que comprou o produto. Seria, no caso, o PROCON. O PROCON seria uma alternativa. As comissões de defesa do consumidor espalhadas pelo Brasil, pelas assembleias legislativas, em cada estado provavelmente deve ter, não sei se em todos tem, mas aqui no Rio em especial, que é onde o nosso escritório reside, né, onde o nosso escritório majoritariamente atua, tem uma comissão na Alerj aqui especificamente para tratar sobre isso. Faz o mesmo trabalho do PROCON, na verdade, só que tem um pouco menos de grife, né? É um PROCON sem grife. E existem até sites. Sim, e existem até sites, na verdade, que fazem essa intermediação. O Reclame Aqui é um site que possibilita você, ao fazer uma reclamação, geralmente tem uma resposta. Se é positivo ou não,
Depende. Mas ali é uma boa possibilidade de você produzir provas escritas. Isso é muito relevante, muito importante. Sim, com certeza. Mas vamos lá, né? Sobre essas ferramentas que a gente está falando, são ferramentas para você, como a gente está falando desde o início. Assim, não é que você vai começar a produzir prova só quando aparecer o problema. Você tem que documentar essa compra toda desde o começo, nunca se sabe. Mas, assim, essas plataformas elas vão ter a função de também estabelecer um diálogo, além da produção de prova, tentar ser mais uma forma de resolver esse problema sem precisar correr para o judiciário. Só que, assim, não é o judiciário, então vai ter limitações. Pois é. Ali, na melhor das hipóteses, você consegue um acordo. Porque essa intermediação lá é feito para fazer conciliação. Você não vai ganhar indenização dentro de PROCON, você não vai ter reconhecido dano moral ou qualquer outra coisa dentro de PROCON, dentro de Assembleia Legislativa, dentro de Reclame Aqui. Isso aí não acontece. Bota na cabeça de vocês. Ali é só uma possibilidade de fazer um acordo. Apenas isso. Exatamente. Bom, e aí a gente chega no terceiro passo. Ok, eu fui para o PROCON, fui para a Alerj, fui para o Reclame Aqui, fui para a ouvidoria, já juntei aqui um monte de protocolo, liguei para o 0800, anotei o nome da atendente, briguei com a atendente no telefone e nada resolveu, nada adiantou. O que a pessoa tem que fazer? Aí agora só resta ação judicial. Mas eu acho bom também ressaltar, Marina, que a ida para o PROCON, a ida para a Assembleia Legislativa, a ida para o Reclame Aqui, ela não é de forma alguma. A partir da entrega, se exauriu o prazo, posta algum de força suficiente para você entrar. Não, a gente só essas outras alternativas para quem de repente ainda não quer se estressar com o processo judicial, e há uma chance de resolver dessa maneira, né? Mas de forma alguma são obrigatórias. Mas a partir do momento que nada disso resolveu nesses dois passos que a gente falou para vocês, aí a gente só resta a alternativa judicial, né? Exatamente. No caso da ação judicial, cada dano vai ser apurado caso a caso, né? Eu convido vocês a ouvir o nosso episódio sobre valores de indenização por danos morais na internet. A gente tem a gente fala sobre esse assunto em um outro episódio do podcast. Quando ele for para o YouTube, eu vou deixar no card. Mas lá a gente explica mais profundamente essa questão do dano, mas assim, em síntese, o dano moral, ele não é tabelado, entendeu? Então, aquela coisa de, a prima da vizinha, da tia, aconteceu determinada situação, ela ganhou X dinheiro de indenização. Nenhum juiz no mundo é obrigado a te dar o mesmo valor. Isso é bem importante. Sim. Cada caso é um caso, cada instrução processual é feita de forma diferente por profissionais diferentes, profissionais que valorizam, de repente, determinado fato ou determinada fundamentação legal que vai te trazer um benefício maior, ou, se for uma fundamentação um pouquinho mais leve, um pouquinho mais, como é que eu vou dizer? Pouquinho mais disso, exatamente, descuidada, pode acarretar um dano menor do que a média, né? A gente tem uma média assim, que a gente consegue balizar, porque assim, os casos eles tendem a se repetir. Então a gente consegue fazer um estudo para saber mais ou menos um parâmetro. Um parâmetro por um caso, por exemplo, esse caso de atraso de entrega ou falta de entrega de um produto, a gente sabe mais ou menos quanto que ficaria um dano moral. Claro que também tem diversos fatores que influenciam nesse valor.
Um deles é o próprio valor do bem que você comprou. Uma geladeira, um notebook, de repente um fogão, um ar-condicionado, são bens duráveis, né? São bens essenciais, duráveis e de valores consideráveis. Então, isso também é colocado na ponta do lápis na hora de arbitrar uma indenização, porque você junta o dano moral e o dano material. O dano material seria o valor desse bem que não foi entregue e que foi pago. Exatamente, né? Entra na conta também a função do que seja. Por exemplo, eu comprei um vaso de flor para ficar na minha sala, para decorar a minha sala. Foi um vaso caro, vamos supor, né? Que seja, sei lá, uma obra de arte. Paguei R$1.500 num vaso de flor. Mas é um vaso de flor, assim. Então, tudo isso entra também na questão da relevância que aquilo vai ter para você. Um notebook que você está comprando para usar em home office na pandemia, por exemplo, que você vai usar para o seu trabalho, um instrumento do seu ganha-pão, ele gera um dano moral maior, né? Então, a gente vê, muitas vezes, as pessoas indignadas porque não receberam determinado produto, mas às vezes é um produto que não é tão essencial, às vezes é um produto que não tem um valor tão grande, é um produto que daria para ser substituído facilmente. Então, isso também é ponderado pelos juízes na hora de dar uma indenização, entendeu? Exatamente. Então, o valor do bem, a essencialidade ou não dele, principalmente a essencialidade, né? Por exemplo, quem hoje em dia fica sem geladeira? Não tem como. Não tem como. Então, se for uma questão de, você compra uma geladeira e 3, 4 meses não entregaram, isso vai gerar um dano muito grande, entendeu? Então, esse tempo também é um fator a se considerar, né? Se teve só um pequeno atraso, de repente 1, 2 dias só, ou se está 6 meses sem receber, 1 ano sem receber. Vocês conseguem entender que tem uma diferença muito grande, né? Exatamente, bem lembrado, essa questão do tempo também, né? Porque, assim, assim como as grandes empresas, e tem um certo ponto de verdade, tem essa indústria do dano moral, de que tudo é dano moral, qualquer problema é dano moral, mas também tem uma questão que tem havido, que é a indústria do isso é só um mero aborrecimento do cotidiano, entendeu? Então, a linha tênue entre você tem que ter o dano moral porque aquela situação foi uma situação que provocou sofrimento, aborrecimento, etc. E, não, isso é só, poxa, né? Só um aborrecimento, só uma coisa do cotidiano, que isso não vai ensejar dano moral, vai ser as provas que você tem, como o advogado vai pegar essas provas e vai transformar em processo judicial. Também tem isso. Como que ele vai contar o fato? E pelo amor de Deus, eu não estou falando aqui de que o advogado vai virar o Machado de Assis, vai escrever o Dom Casmurro na petição e vai inventar altas histórias. Não estou falando de inventar. Mas existem formas de você contar a situação daquela pessoa. Entendeu? A solidez argumentativa também, associada ao aspecto teórico do direito, faz toda a diferença. Entendeu? Não se balizem por baixo. Peguem sempre o melhor para vocês conseguirem o máximo que der de dano. E sim, existem casos que você consegue receber, de repente, um dano muito maior do que geralmente é decidido com casos similares. E isso é o dedo do profissional. Faz toda a diferença. E já que a gente está falando de tempo, é bom a gente falar para as pessoas, de repente as pessoas perguntam, mas quanto tempo isso vai demorar? Esse processo judicial geralmente é demorado, né? Então, assim, em geral, ações a respeito de atraso ou que não houve a entrega do produto, geralmente, né, depende do valor do produto também, né, obviamente, mas geralmente são causas de juizado especial. E sendo causa de juizado especial, a gente tem uma média mais ou menos de 4 meses a 1 ano, dependendo do estado da federação que você for residir, para resolver o problema por completo.
Exatamente. Não são ações tão demoradas assim quanto as pessoas imaginam. A gente sabe que o judiciário pode ser bem moroso, bem demorado. A gente tem notícias de ações antiquíssimas. Eu me lembro quando eu estava no meu estágio no Tribunal de Justiça do Estado, né? Foi meu primeiro estágio. Eu estava no comecinho da faculdade, segundo período. E o processo mais antigo do cartório que eu estagiava era um papiro. Assim, era um processo da década de 50 que ainda estava lá. Só que isso, nessa situação que a gente está falando, de juizado especial, uma ação de consumo, de falta de entrega ou um atraso muito grande de uma entrega de um produto, gente, calma, demora, mas também não é tanto. Costuma demorar isso aí, uns 9 meses, uns 8 meses, muitas vezes menos de um ano. Não é tão demorado, não. Isso para judiciário é speed racer, assim, é muito rápido. Pois é. E então, chegando já para nossa parte final, vamos resumir para o pessoal quais são os 3 passos, dicas recomendadas pelo especialista, então. Pelos especialistas, né? Primeiro passo, se atentar ao prazo estabelecido na hora da compra, prazo de entrega. Primeiro passo, você tem que esperar o prazo, obviamente. Segundo passo, Mariana. O segundo passo bom, você não recebeu o produto ou está muito atrasado, você vai estabelecer um diálogo e você, com o estabelecimento desse diálogo, vai produzir prova de que houve esse atraso e de que não houve essa entrega. Isso. E nada disso funcionando, ação judicial. Procura um advogado de confiança para poder fazer essa ação, preferencialmente, no caso e-commerce, um advogado especialista em direito digital, que vai poder te orientar exatamente quais são os fatos mais relevantes e fazer essa construção narrativa dentro do processo, assim, né, como a redação técnico-jurídica, que é muito importante para você majorar esse dano, para você receber o que é devido, né, o que é direito, e conseguir o maior valor possível. Não só isso, né? Até a própria produção de prova. Como que você comprova uma coisa que é virtual, né? Então, muitas vezes, uma formação tradicional, um profissional tradicional, ele não vai saber exatamente produzir a melhor prova, né? Uma prova incontestável no meio digital. Então, a vantagem de você ter um profissional especialista em direito digital também é essa, ele vai já te orientar, olha, essa prova aqui não é aceita, o tribunal não aceita, isso aqui, é melhor isso aqui, entendeu? Então, fiquem espertos. Isso. Então, a gente vai ficando por aqui, né, Mariana? Isso. Bom, se vocês gostaram desse podcast, por favor, curtam, compartilhem, espalhem a palavra. Toda semana tem conteúdo novo por aqui e a sua inscrição é um incentivo pra gente. Então é isso, nos vemos nos próximos episódios. Um abraço a todos e boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.